E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um pós-operatório, mostrando para vocês como que a gente operou em algumas partidas aí desse final de semana que passou agora, tá bom? Então, fica no vídeo que eu vou te contar mais uma história por aqui, valeu? Bom, meus amigos, mais uma história a ser contada. Eu sempre gosto de dizer que cada jogo é uma história diferente, cada jogo é uma página em branco que vai ser escrita, né? Nenhuma vai ser igual à outra, cada uma tem a sua particularidade. Esse jogo do RB Leipzig e Wolfsburg é um jogo que tinha uma pré-análise muito legal, fez parte da nossa lista, foi também aí o nosso jogo da boa do dia, do domingo, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos positivos e alguns aqui um pouco mais preocupantes. Qual que era a nossa ideia de operar nessa partida? Lei 0-1, 0-2 e 0-3, tá? Dentro aqui da pré-análise. Olhando aqui para o Luke, tá? Os últimos 10 jogos do RB Leipzig, ele realmente vem aí de 2 derrotas. Ok, certo? Mas até então vinha fazendo uma campanha bem sólida, jogando em casa. O Wolfsburg, uma equipe que também vinha de derrotas, tá? Mas uma equipe que não vem fazendo boa campanha quando se trata de jogar fora de casa. Olhando para a tabela, nós tínhamos o Leipzig na 6ª colocação, tá? Com 39 pontos e o Wolfsburg na 15ª com 19 pontos, tá? Então, era isso que a gente tinha como base, como informações iniciais da partida. Eu gosto sempre de olhar para a temporada atual e aqui nós tínhamos alguns dados que chamavam atenção e fazia com que a gente fosse para esse jogo com essa expectativa aí de trabalhar o 0-1, 0-2 e 0-3. Então, em 10 partidas, o Leipzig teve 7 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas, tá bom? Duas equipes com poucos empates, né? Foi aí nenhum empate e aqui um empate só, tá bom? É isso que nós tínhamos. Mas o que chamava a atenção é que nós tínhamos 2,3 gols por jogo, a média do Leipzig, e 1,3 sofrido. E por outro lado nós tínhamos 1,2 marcados e 2,1 sofridos. Então nós tínhamos aqui um Leipzig que marca gols e um Wolfsburg que sofre gols. E tanto isso mostrava que o Leipzig, nas partidas que fez em casa, marcou em todos os jogos nessa temporada. E o Wolfsburg sofreu em 90% das partidas. Isso era um bom ponto para a gente observar. Depois, eu gosto bastante de olhar os últimos 5, 10 jogos aqui das equipes. Notem o seguinte, o Leipzig, nos últimos 10 jogos, tinha 1,4 de índice de eficiência e nos últimos 5, 1,34. Então ele diminuiu o seu índice de eficiência, uma equipe que realmente nos últimos 5 jogos deu uma piorada e a gente viu isso lá nas vitórias, tá? E aqui, por outro lado, o Wolfsburg se mantinha numa condição ruim, 0,74, 0,73, um índice de variabilidade também bem similar, então não mudou muita coisa, seguia mal jogando fora de casa. Olhando para os placares singulares, tá? O mercado nos trazia aqui o 0-3 e o 3-0. Então nós tínhamos o 0-3 como singular e nós tínhamos o 3-0 também como singular. Por que eu não indiquei esse 3-0? Porque o Leipzig tinha mesmo uma condição maior de marcar gols e eu me preocupei em mandar essa entrada do 3-0. Por isso eu quis ir mais pelo lado da segurança e trabalhar o 0-1, 0-2, 0-3, que tínhamos aqui um nível de confiança alto, tá? 0-1, 0-2, 0-3 foi o que a gente indicou. Olhando para o profit acumulado, o 0-1 nós tínhamos nenhum acontecimento em 27 jogos, nenhuma ocorrência em 27 jogos, e o 0-3 não precisa nem olhar, porque o 0-3 ele é um placar singular, então também não tem, tá? O Luke tem outra coisa que é muito legal aqui, que é o ponto de saída Panther e Trader, tá? O Panther a gente já sabe que não tem nenhuma, mas e Trader? Por exemplo, até o minuto 75, teve alguma partida que estava 0-1 no minuto 75? Não,
Pro lado do Leipzig não tinha nenhuma partida em 0-1. E o ponto de saída trader para 0-2, tá? Nós também não tínhamos nenhuma. Então, é um time que nos dá uma segurança de pré-análise muito legal. Agora, vamos ver como que a gente operou nesse jogo. Bom, pessoal, já estou aqui então. O jogo terminou 2-2. A gente vê que o Leipzig teve um domínio muito grande no primeiro tempo, e realmente teve. Se a gente olhar aqui para a timeline, olha só. Nós tivemos uma finalização no gol, 2 no gol, 3 no gol, 4 no gol, 5 no gol, 6 finalizações no gol no primeiro tempo e nenhuma finalização no gol do Wolfsburg. Realmente o Leipzig foi muito melhor nesse primeiro tempo, tá? Só realmente faltou o gol, faltou ele botar a bola para dentro, que é o que a gente queria. Porém, no segundo tempo, mesmo o Leipzig começando muito bem o segundo tempo, quem fez o gol foi o Wolfsburg. Exatamente, olha só. Tivemos uma finalização no gol aos 49, finalização no gol do Wolfsburg e logo na sequência a finalização que originou o gol do Wolves. Christian, e aí, cara, o que fazer numa situação dessa, aonde teu time está jogando muito bem, mas acaba levando o gol em um momento um tanto preocupante? Eu utilizo as métricas do mercado e eu vou te mostrar como você também pode utilizar. Olhando lá para as odds, eu vou escolher aqui o mercado do Correct Score, certo? E eu vou olhar pro 0-1 aqui. Então o 0-1 começou com odd 36 e no HT, tá, aqui por volta dos 45 minutos, estava a 13, 34 e 13. O que está nos dando de head isso aqui, Christian? Aproximadamente 4,5% a 5%. Todo o 0-1, nós temos uma métrica que a gente utiliza, tá? Uma temperatura do jogo que o mercado vai nos dizer. Quando o nosso favorito está jogando em casa e a odd do 0-1 ao HT, caso o jogo termine 0-0, estiver abaixo de 4%, significa que o time está muito bem. Significa que ele está dentro daquilo que o mercado esperava, mas ele vai ter o head igual, tá? Entre 4% e 6% está dentro de uma margem já de especulação, onde a gente já vai ter que analisar aí uma possível saída. E acima de 6%, o mercado está nos dizendo, ó, cuidado, porque tem problemas à vista, tá bom? Da mesma maneira que a gente utiliza a métrica do 0-1, nós utilizamos do 0-2. A do 0-2, nós temos que estar no HT, tá? Que no caso aqui estava exatamente a mesma odd que começou a 70, ela baixou para 60, inclusive no final do primeiro tempo, tá? Nós temos que ter neutro ou green, para o mercado estar nos dizendo, olha, tá ok a minha precificação, e se tiver mais do que 1% de head, nós temos que sair, porque a nossa operação também está gerando um certo risco. Então a gente consegue ver aqui que no Leipzig tínhamos o mercado nos dando essa informação positiva, tá? O que faz a gente permanecer nessa posição, galera? Tudo o que aconteceu no primeiro tempo, tá? Existe o risco desse jogo terminar 0-1 ou ainda o Leipzig levar um 0-2 e a gente ter um head lá no minuto 75? É claro que existe. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena, porque além de termos números maravilhosos que a gente viu no look, nós ainda tivemos um primeiro tempo maravilhoso do RB Leipzig. Então nós temos que confiar, porque o próprio mercado está confiando, o próprio mercado está botando dele na reta, tá? E confiando na equipe quando ele faz esse tipo de precificação, tá? O que acabou acontecendo? O Leipzig foi marcar um pouquinho antes aí da nossa saída, né? Aos 70 minutos, o Diomandé acabou fazendo o gol que pagou o nosso 0-1, 0-2 e 0-3, tá bom? Foi ali em cima do laço? Foi, mas não importa, né? Assim como a gente tem que confiar na estratégia, tem que aguentar ali no osso para a gente ter o nosso retorno, né?
Da mesma maneira, a gente eventualmente vai chegar até lá e vai ter o head, e pior, às vezes vai acontecer o gol que nos daria o green depois desse período. E aí, o que você vai fazer? Tem que aceitar, porque essa é a variável, né, do trade esportivo, tá bom? Então, esse jogo foi um jogo aí que trouxe um pouco mais de perigo, mas também trouxe reflexão de como nós temos que analisar as métricas do jogo e confiar na nossa entrada e na nossa pré-análise. Fechou? Certo, turma? Então esse aqui é mais um pós-operatório, tá? Espero que você esteja gostando desse projeto. Realmente é algo que eu gosto de fazer, que é analisar aí o pós-jogo, e espero que você também esteja entendendo tudo isso. Se você tem dúvida, tem pergunta sobre os jogos aqui que eu estou comentando, pode deixar nos comentários que depois eu respondo, tá? E se você quiser aproveitar as nossas listas, né, estar na nossa comunidade, aproveitar o próprio look que você viu aí, os benefícios que ele tem, aqui na descrição também tem a nossa comunidade, a nossa plataforma www.comunidadegetup.com.br, e condições especiais você vai encontrar por lá. Fechou? Tamo junto, até a próxima.